Você sabia que as nossas unhas não apenas protegem as pontas dos dedos, mas também ajudam a ajustar a pressão exata para pegar um objeto? E que sem as unhas você talvez não conseguisse fechar um botão da sua camisa? Que fragmentos de unha já foram usados como remédio para alguns males e até como ingredientes de poções mágicas? No episódio de hoje você vai saber um pouco sobre a história da manicure e curiosidades sobre as nossas unhas, que, pasmem, são formas modificadas dos nossos fios de cabelo. Vem comigo. A Dera Cal apresenta Saber Não Ocupa Espaço. O Brasil está entre os maiores mercados de produtos de beleza e cuidados pessoais do mundo. E entre esses cuidados, um dos destaques vai para a manicure. Cuidar das unhas e das mãos dá uma sensação agradável de higiene, de prazer, de bem-estar, o que, aliás, não é novidade para ninguém. Há 5.000 anos, na Índia, já se fazia manicure e cobria-se as unhas com rena. O hábito também era conhecido na China, 3.000 anos antes de Cristo. Mas em vez de rena, os chineses usavam uma mistura de cera de abelha, goma arábica, gelatina, clara de ovos e pigmentos naturais. Eu sei que falando assim parece receita de sobremesa, mas era uma espécie de precursor do esmalte. No Antigo Egito, o uso de cosméticos e o cuidado com a aparência era uma prática muito difundida. Uma prova curiosa disso aconteceu em 1964 no Egito. No meio do deserto foram descobertas 2 tumbas de 2 irmãos que viveram em 2400 a.C. E pelas inscrições descobriram que eles eram os encarregados de fazer a manicure do faraó. Outra coisa curiosa é a associação de certas superstições em relação aos dias de cuidar das unhas. Na França, por exemplo, durante muito tempo acreditava-se que cortar as unhas em dias de semana que tinham a letra R trazia má sorte. Ou seja, as terças, mardi, as quartas, mercredi e as sextas, vendredi, nada de manicure. Na Holanda, o dia que trazia doença era a sexta-feira. Na Dinamarca, não podia se cortar as unhas no domingo. E em Portugal, não se podia cortar as unhas no sábado, porque esse era o dia em que o demônio fazia sua manicure. Eu não estou inventando isso da minha cabeça, não. Tudo isso está publicado na conceituada revista Scientific American, numa matéria sobre mitos relacionados às unhas. Bom, deixando os mitos de lado, vamos aos fatos. O esmalte de unha, tal como conhecemos, surgiu nos anos 20, e essa descoberta se deve a um ingrediente chamado nitrocelulose, que através de algumas reações químicas gera uma película dura e brilhante chamada de laca. Em 1930, o empresário Charles Revlon resolveu adicionar alguns pigmentos a esta laca incolor e assim, em 1932, nasceu o moderno esmalte de unhas. A partir daí, os esmaltes evoluíram muito em termos de ingredientes, brilho, textura, durabilidade e opções de cores. Sem contar toda a parte de manicure artística que surgiu depois, chamada de nail art. Apesar do sucesso do esmalte, também é bom manter as unhas descobertas porque elas oferecem sinais que podem ser lidos pelos médicos ao analisar nossa saúde. Unhas com manchas brancas podem indicar uma carência de zinco. Unhas secas e frágeis podem indicar falta de vitamina A, B ou até uma carência de cálcio. A saúde das unhas é muito reveladora da saúde geral do nosso organismo. Por isso, qualquer problema deve ser relatado ao seu médico. E tem mais. As unhas são importantes até na perícia criminal e na medicina legal. Muitos crimes já foram solucionados por vestígios sob as unhas e pela análise toxicológica das unhas, que podem revelar até mesmo caso de envenenamento ou de doping. As unhas são tão importantes que existe uma ciência que se dedica a estudá-las, uma subespecialidade da dermatologia chamada onicologia. Tudo isso só prova que cuidar da beleza e do bem-estar é também cuidar da saúde. E prova também, minha gente, que saber não ocupa espaço. Um oferecimento, a Dera Cal.